10 carros que saíram de linha e ainda deixam muita saudade. Eles fizeram sucesso enquanto foram fabricados. Este listão é para você, que gosta tanto de automóvel quanto dos tempos passados. Enumeramos 10 carros que saíram de linha, mas ainda fazem muita gente suspirar de saudade. Afinal, eles marcaram época e acabaram fazendo parte da memória afetiva de algumas gerações. 1. Chevrolet Opala. O Opala é um dos mais longevos carros do Brasil e ficou no mercado por 24 anos, entre 1968 e 1992. Nesse período, sofreu diversas modificações estéticas e somou quase 1 milhão de unidades fabricadas, incluindo a perua Caravan. Na década de 80, mesmo com o projeto já defasado, tornou-se o mais luxuoso automóvel nacional. Com tal histórico de aceitação e de sofisticação, não fica difícil entender por que tanta gente tem saudade dele. Outro atributo sempre lembrado quando o assunto é Opala é o motor de 6 cilindros. Inicialmente, o bloco tinha 3,8 litros, mas já em 1971 a cilindrada foi aumentada para 4,1 litros. Essa mecânica, modernizada, chegou a ser utilizada no sucessor Omega, que, apesar dos bons predicados técnicos, nunca atingiu o sucesso comercial do antecessor. 2. Chevrolet Monza. Outro antigo carro da Chevrolet que deixou saudade é o Monza. Lançado em 1982, com carroceria hatch, impressionou o mercado brasileiro devido ao projeto global e bastante moderno. O desempenho do motor 1.6 é que deixava a desejar, mas naquele mesmo ano já surgiu o 1.8 como opção, que tornou a dirigibilidade bem melhor. O sedã veio em 1983, 4 anos depois, foi disponibilizada a motorização 2.0. Para 1991, a gama sofreu uma plástica, que rendeu o apelido de O Tubarão. A saída do mercado aconteceu somente em 1996, quando o modelo já convivia com a segunda geração de seu substituto, o Vectra. Este, aliás, também é um dos carros da Chevrolet que saíram de linha, mas deixaram saudade. O Monza é um inegável sucesso comercial, chegou a ser o carro mais vendido do país entre 1984 e 1986. Do início ao fim da vida, 857.810 unidades foram comercializadas por aqui. 3. Ford Corcel. O início da trajetória do Corcel é um dos mais curiosos da indústria nacional. O projeto foi desenvolvido pela Willys Overland, com base na plataforma e na mecânica do Renault 12. Porém, em 1967, quando o veículo estava quase pronto, o fabricante foi encampado pela Ford. A marca de origem norte-americana finalizou o produto e o lançou em 1968. A medida da Ford foi acertada, uma vez que o modelo foi um sucesso, com cerca de 1,4 milhão de unidades produzidas até 1986. Embora tenha ganhado uma carroceria inteiramente nova em 1977, o Corcel sempre manteve-se fiel à plataforma e à mecânica originais, só a cilindrada foi sendo sucessivamente ampliada passando de 1.3 para 1.4 e, finalmente, para 1.6. Os derivados do modelo, entre os quais a perua Belina e a picape Pampa, também obtiveram ótimos números de vendas. 4. Ford Escort. A nacionalização do Escort causou uma revolução dentro da gama Ford. Apesar da defasagem de 3 anos em relação ao similar europeu, ainda era um dos automóveis mais modernos do país quando foi lançado, em 1983. Naquele mesmo ano, veio ainda a versão esportiva XR3, em 1985, a opção de carroceria conversível, que logo se tornou sonho de consumo. Para a linha 1989, a novidade foi a adoção do motor 1.8 de origem Volkswagen, por meio da associação entre as duas empresas, que originou a Autolatina. A Alfamília ainda deu origem ao sedã Verona, também em 1989, antes de chegar à segunda geração, em 1992. O modelo antigo manteve-se no mercado com motor 1.0, na versão Hobby. O Escort continuou sendo fabricado no país até 1996, quando a Ford transferiu a produção para a Argentina.
Ainda houve mais uma atualização, em 1997, quando foram adotados motores E-Tech foi lançada a versão Wagon, até o fim da linha, em 2003. No mundo todo, o modelo teve cerca de 4,1 milhões de unidades produzidas. 5. Volkswagen Fusca. A história do Fusca está entrelaçada à da própria indústria automobilística brasileira. A nacionalização data de 1959, quando o setor ainda engatinhava no país. O modelo foi líder de vendas durante as décadas de 60 e 70 e motorizou diferentes gerações. O motor de 4 cilindros opostos, refrigerado a ar, teve a cilindrada sucessivamente aumentada de 1.2, cresceu para 1.3, 1.5 e, finalmente, 1.6. Em 1986, já bastante ultrapassado, ele enfim saiu do mercado. Porém, a história não acaba aí. Em 1993, a pedido do então presidente Itamar Franco, no intuito de fomentar os automóveis populares, o Fusca voltou a ser produzido. Essa segunda safra foi até 1996, quando a fabricação foi encerrada de vez. Ao todo, nada menos que 3,1 milhões desses carros saíram da linha de montagem da Volkswagen em São Bernardo do Campo, CSP. 6. Volkswagen Santana. A longa trajetória do Santana no mercado brasileiro inicia-se em 1984. Naquele ano, o modelo era lançado para ocupar a posição de top de linha da Volkswagen e competir diretamente com Ford Del Rey e Chevrolet Monza. A gama cresceu já em 1985, com a chegada da Quantum. Em 1988, veio o motor 2.0 como opção ao 1.8 oferecido até então. O sedã sofreu uma extensa reestilização em 1991, mas a perua só ganhou tais atualizações no ano seguinte. Para 1999, a gama sofreu outra intervenção cirúrgica, dessa vez mais leve. A linha diminuiu em 2002, quando a Quantum foi descontinuada. Em 2006, foi a vez do sedã, que, nos últimos anos, já estava muito ultrapassado e tinha vendas focadas em frotistas e taxistas. A produção local chegou a 548.494 exemplares. Uma curiosidade é que, na Europa, o projeto correspondia à segunda geração do Passat, o nome Santana designava apenas a configuração sedã. Por aqui, os dois conviveram até 1988. 7. Fiat Tempra. Há quem diga que a Fiat nunca conseguiu se dar bem fora das categorias de veículos compactos. Quem afirma isso desconhece ou ignora a trajetória do Tempra, que teve 204.795 unidades emplacadas entre 1991 e 1998, período em que foi fabricado no Brasil. Em 1995, foi o líder do segmento de sedãs médios. O hatch tipo chegou a ter vendas ainda maiores naquele ano, mas decaiu bruscamente no mercado após protagonizar casos de incêndio, que deram origem a 2 recalls. Na Europa, Tempra tipo compartilhavam a mesma plataforma. Porém, por aqui, o sedã adotou uma base própria, originária do modelo Regata, tornando-o diferente do similar europeu no ponto de vista do projeto. O modelo entrou para a história por ter sido o primeiro nacional a oferecer motor de 4 válvulas por cilindro, 16 válvulas. Também foi um dos primeiros a adotar turbocompressor, antecedido apenas pelo Uno. 8. Fiat Punto. Diante de outros veículos do listão, o Punto é até recente e foi fabricado de agosto de 2007 a janeiro de 2017. Apesar de a partida ter ocorrido há relativamente pouco tempo, já existem viúvas em luto por ele. Não é para menos, pois, nos quase 10 anos em que esteve no mercado brasileiro, o hatch tornou-se um dos produtos mais bem aceitos do fabricante e somou cerca de 280 mil exemplares comercializados. O Punto foi vítima de uma renovação de gama promovida pela Fiat e nos últimos anos, vários carros da marca italiana saíram de linha. Embora o sucessor Argo tenha porte semelhante e algumas modernidades, como direção elétrica e central multimídia, os saudosistas sentem falta, em especial, do design arrojado e da versão esportiva T-Jet, equipada com motor 1.4 turbo.
9. Toyota Fielder. O segmento de peruas pertence ao passado. Atualmente, só há 2 modelos desse gênero, ambos de marcas premium, a Audi A4 Avant e a Porsche Panamera Gran Turismo. Porém, em um passado relativamente recente a situação era outra, com múltiplas opções. A Toyota chegou a participar dessa categoria entre 2004 e 2008, com a Fielder, derivada do Corolla. Apesar da trajetória breve, a Fielder se deu muito bem no mercado. Não se engane pelo total de unidades comercializadas, que é de aproximadamente 35 mil, parece pouco, mas esse volume fez da perua líder de categoria entre as médias. O modelo chegava a vender mais até que algumas vagões compactas. Porém, a Toyota achou mais conveniente ofertar só o sedã a partir da geração seguinte. Teria sido a marca japonesa uma visionária da extinção do segmento? 10. Dodge Dart. Nenhum listão sobre saudade de carros que saíram de linha no Brasil fica completo sem os odojões. Embora a Chrysler tenha comercializado diferentes modelos, como Charger, Magnum e LeBaron, todos eram variações do Dart. Essa gama foi fabricada por aqui entre 1969 e 1981 e, ao longo desse período, totalizou 93.008 unidades emplacadas. A maioria é dos primeiros anos de produção, a partir de meados da década de 70, a crise do petróleo atingiu em cheio esses veículos. Ironicamente, o que fez os grandes Dodges decaírem no mercado foi algo que, no início de carreira, era o maior atrativo, o motor V8 de 5,2 litros. Esse o coração o dava aos modelos ótimo desempenho, mas às custas de um alto consumo de combustível. Contudo, após o tombo, o modelo se recuperou. Hoje, exemplares em bom estado são negociados por preços de 3 dígitos no mercado de antigos. Sinal que o Dart e seus derivados deixaram, sim, muita saudade. Se você gostou do conteúdo, deixe sua opinião nos comentários, compartilhe com seus amigos e até a próxima.